Eu quero convidar vocês nesta manhã para lermos Mateus capítulo 18, verso 23 até o 35. Um texto muito precioso aqui da Bíblia. Então, ele fala muito com a gente. Mateus 18, verso 23 a 35. Diz assim a palavra: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Naquele tempo, dívida poderia ser paga com pessoas da família. Era naquele tempo mais Antigo Testamento, né? Não já na época de Jesus, mas lá no Antigo Testamento era comum. Não tão comum, né? Mas era usado. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que aconteceu. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de você? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Já parou para pensar, né? Vocês estão aqui, vocês aí que estão em casa, cultuando ao Senhor com a gente. Qual é o maior número que se pode contar? Ou que você já contou? Eu não sei se alguém aqui é capaz de falar assim, por exemplo, quanto você tem na conta bancária. Acho que deve ser um número tão grande que você não consegue dizer, né? Quem que está assim nessa situação, erga a mão aí. Ninguém de vocês? Vocês conseguem contar quanto vocês têm lá? Hã? Com o dedo da mão? Ou milhões ou unidade de dezenas? Estava vendo que o maior número que foi descoberto, aliás, se eu tiver que contar alguma coisa, talvez eu chegue até o sextilhão. O sextilhão é um número grandão, né? Até o sextilhão, mas depois do sextilhão, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. O sétimo já não sei mais. Você que trabalha na caixa lá, sabe? O 7 já não sabemos mais, daí complica. Mas o maior número, por exemplo, que já contaram e descobriram, eu estava lendo numa reportagem que era um número primo, que um computador conseguiu chegar ao resultado, que tem 22 milhões de dígitos. Já pensou 22 milhões de dígitos? É mais complicado que o código de barra que você digita lá para pagar algumas contas de R$50, né? Então, assim, considerando que se você e eu falamos 2 dígitos por segundo,
e você e eu possamos ter evoluído de tal maneira que não precisamos comer, dormir ou ter vida social. E para contar esses números, falando, levaria de 4 meses, pouco mais de 4 meses, para você dizer esse número ininterruptamente, certo? Então, em 4 meses, se você não precisasse dormir, nem comer, nem ter vida social, você levaria esse tempo para contar o número, que o maior número já descoberto. Por que eu estou falando isso? Porque é uma hipérbole que Jesus contou na parábola para ilustrar o valor da nossa dívida que nós tínhamos para com Deus. Aí você fala, por quê? O que vale tanto? Na verdade seria, quem vale tanto? O Filho de Deus, Jesus. Ele vale, se pudéssemos colocar um valor, ou se o universo, se Deus quisesse colocar, quantificar num valor, seria o valor do Filho. Qual é o valor do Filho que eu dei para salvar vocês? Vocês não podem contar, né? Não pode contar, é o tamanho da dívida. Então, aqui no verso 21 e 22, diz assim, olha, Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu, não digo a você que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nesse ponto aqui, Pedro, o apóstolo, levantou essa questão de quantas vezes pode perdoar alguém, né, que pecou contra ele. Ele estava falando para Jesus, vou perdoar, até onde vai o limite do meu perdão? Então ele pensou que estava mostrando grande caráter ou grande espiritualidade ao aumentar o número de 7 vezes para 70 vezes 7, né? Então, os números aqui, eles foram, esse número 7 e 70, a gente vai ver aqui de onde eles foram tirados, né? Lá em Gênesis capítulo 4, eu não dei lá para você, não quiser colocar, não precisa, existe um sujeito que era neto de Caim, chamado Lameque. Olha, Lameque é um bom nome para filho. Ô Lameque, vem cá meu filho. Não confunda Lameque, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, tem 2, o neto de Caim e o descendente de Sete. Lameque aqui, neto de Caim, foi terrível, já vou dizer aqui. Mas o Lameque, descendente de Sete, foi uma bênção. Então, o que está em jogo aqui é o Lameque, neto de Caim. Então, esse nome Lameque, né, que tem o significado que chama jovem forte, moço forte, ele foi esse sujeito neto de Caim, o primeiro polígamo mencionado na Bíblia. Então, ele diz aí a história bíblica que ele teve 3 filhos, né, e foi importante na sua época, e nesses 3 filhos, o pai, ele foi o pai daqueles que, diz a Bíblia, que tocam harpa, tocam órgão, que tocam instrumentos desse tipo. Então, ele foi colocado ali, né? Então, ele teve descendentes, um descendente foi Tubal-Caim, que foi o mestre de cobre e ferro. Era um povo lutador, um povo que, o jovem forte, aquele que conhece, né? Aquele que vai. E depois veio aqueles que são os mestres do ferro, do cobre. Mas segundo a Bíblia, que mostra que Lameque teve 3 filhos, os historiadores já discordam, porque através dos escritos históricos, ele dizia que tinha não 3, mas 70, né? 70 filhos. Então, quando Calvino, por exemplo, ele comentou sobre Lameque, ele dizia assim, que ele era um homem cruel e destituído de sentimento humanitário. Lameque era cruel, né? Então Lameque, esse sujeito aí que
está escondido no texto da parábola de Jesus, dos 70 vezes 7. Na época ele matou 2 pessoas e quando ele matou aquelas pessoas, ele ficou com medo e evocou para si a sentença de Caim, porque Caim foi beneficiado pela piedade de Deus ao protegê-lo, porque Caim disse assim: por onde eu andar, vão me perseguir para me matar. Então Deus, por misericórdia, disse: quem matar Caim, terá 7 da família vingados. E Lameque, quando viu isso, ele disse: se para Caim 7 foram vingados, para mim, quem me matar por causa dos meus homicídios, haverá 70 vezes 7 vingança. 70 vezes da família será vingado, não 7, mas 70. E era uma conta de vingança, não era uma conta de perdão. 70 vezes 7 não era, vou perdoar 70 vezes 7 que está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não está 70 vezes 7. Está a vingança 70 vezes 7. Então, era essa a matemática interessante. Então, Jesus, quando ele olha para tudo isso, ele humilha essa lógica. E nessa humilhação, não como vingança, mas como um perdão sem limites. Se houve em Lameque vingança 70 vezes, aqui há 70 vezes 7, não só o perdão, mas um perdão ilimitado. Foi um exagero de Jesus, né? Ele falar que que tem que perdoar 70 vezes 7, porque não era na conta absoluta. Quem consegue perdoar 70 vezes 7 e contar? Ninguém. Então, lá no Antigo Testamento, se você observar, com bastante proximidade, não tem o perdão como ênfase no Antigo Testamento e nem no judaísmo primitivo, porque não tinha essa questão do perdão individual das pessoas muito, tinha que ter leis. Jesus, ele vem e ele inaugura o perdão. Essa é uma característica da graça. Jesus fala: não vingança e nem limites, mas perdão ilimitado. Então a conta de Lameque era vingativa e religiosa. Todo mundo que conta número de perdão para distribuir uns aos outros é religioso, porque a Bíblia não convida ninguém a botar limite em perdão. O perdão, ele é ilimitado. Então a conta de Lameque é religiosa, é vingativa, e muitas pessoas vivem pela conta de Lameque, ou pela filosofia de Lameque. Será que eu perdoo? Será que eu perdoo? Será que eu perdoo? Não é que será? A questão é assim. E na conta de Jesus, é uma conta graciosa, de perdão ilimitado. Essa é a conta de Jesus. É ilimitado. Todo mundo que conta, que lembra, que traz de volta, precisa conhecer o perdão de Deus. O perdão de Jesus pela sua grande dívida que foi paga. Às vezes nós ficamos às vezes botando limite no perdão às pessoas. Mas a Bíblia não chama para botar limite. Ela fala para ser um perdoador sempre. Por quê, né? Porque a falta de perdão, ela é insuportável, tanto para quem precisa, quanto para quem dá o perdão. Se você for ler, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 13, depois que Caim matou Abel, disse Caim assim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportar. Por isso que Deus falou: quem vingar em cima de Caim será 7 vezes punido. Porque ele protegeu Caim da morte, da justiça das pessoas. Então, a falta de perdão, ele é insuportável para quem precisa receber e para quem faz, para quem libera. Então, não perdoar, ele é um pecado grave, porque além de causar mal para si,
causa também aos outros. Caim não suportou esse julgamento, certo? Então, você fala assim, pastor, você está aqui para ensinar nós a perdoar, a ter bons comportamentos, boas maneiras. De jeito nenhum. Aqui eu não ensino boas maneiras e bom comportamento. Isso é coisa dos seus familiares, seus pais. Aqui nós precisamos compartilhar do Evangelho. O Evangelho de Cristo. E o alcançado por Evangelho de Cristo, ele é, em essência, um ser ou uma ser perdoadora. Ele é. Você tem que perdoar porque você... Não, você tem que perdoar porque é uma questão de obediência a Cristo, a Jesus. Então a história aqui, ela diz respeito aí a esse certo pessoa, aplicação de Jesus, que precisava zerar suas dívidas impagáveis em seus livros. Aquele senhor tinha tantas pessoas endividadas que ele precisava zerar, fazer uma limpa, não é? Alguém que já teve um comércio aí e tinha tanta pessoa na caderneta que falou assim, eu vou arrancar essas folhas, senão vou passar só nervoso. Alguém é desse tempo aqui? Alguém? Esse dia eu fui no mercado que tinha caderneta, eu falei assim, mas é verdade que tem um pastor amigo aqui da região, eu fui visitar ele, ele falou assim, eu compro nesse mercado aí, eu vou lá, compro, eles marcam. Aí eu disse para ele assim, como assim marca? Eu marco na caderninha, mas existe isso ainda? Ele falou que existe. Que coisa interessante, né? Mas eu, às vezes, tem aqueles que precisam arrancar todas as folhas para não passar nervoso, porque tem os inadimplentes. E esse servo devia 10 mil talentos, e ele estava já insolvente há muito tempo. Jesus conta essa parábola aqui. Então, ele era esse sujeito. Diz aqui no capítulo 18, verso 25, que nós já lemos, vamos relembrando. Diz assim, o reino dos céus, ele é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Ou na verdade era um momento de justiça, porque tudo que ele vendesse não pagaria aquela dívida, vocês vão ver aqui. E esse servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Talvez aqui esses 10 mil talentos, eles estejam falando da conta de uma outra parte da história de Amã. Amã era inimigo dos judeus no livro de Esther. Alguém lembra desse detalhe? Lembra? Pastor não vale, né? Pastor nunca vale, graças a Deus. Porque a gente geralmente não sabe. Mas talvez ele invoca lá da história a conta de Amã, que pagou 10 mil talentos para os inimigos invadirem o povo judeu. Isso está lá no livro de Esther. E talvez foi usado para lembrar o ressentimento do povo judeu ali. Então, tanto esses números aqui, extremos do perdão, como o exagero dessa dívida que está escrita aqui para a gente entender, elas apontam para a graça de Deus diante da dívida e da impossibilidade humana. E aqui o escopo da parábola é para mostrar que a família do reino, que somos nós, amém? Pode dizer um amém, irmão? Do reino de Deus, nós somos a família desse reino, que orando e perdoando uns aos outros, é importante. Nós espelhamos o nosso Senhor, nós somos espelho de Cristo, nós não temos muita escolha. E essa dívida aqui impagável, os 10 mil talentos. Então aqui, vamos dar uma continha aqui bem rapidinha, né? Porque se você talvez seja que nem eu, é péssimo de conta, só alguns que são bons. Mas 10 mil talentos aqui, 270 toneladas de metal como ouro, prata ou cobre. Daria isto, 270 toneladas de metal como ouro, cobre ou prata, que era aquela medida. Um talento, ele era uma unidade de peso, de 34 quilos. Ou, em dinheirinho pequeno da época, 6 mil dracmas que eles usavam para pagar o cafezinho lá. Eu não sei nem se tinha café lá. Então, no Novo Testamento, essas 6 mil dracmas era o preço de 20 anos de salário. Fechando as suas contas.
Um talento hoje valeria, se fosse colocar em dinheiro de hoje, $600 mil. Logo, 10 mil talentos equivalem a 6 bilhões de dólares. Por isso que no começo eu falei, qual o número que vocês podem contar? Então, para pagar essa dívida, em termos de trabalho, uma pessoa levaria 164 mil anos. Pensou? 164 mil anos? Né? Então, os detalhes aqui feitos, né, que Jesus contou esse exagero sobre esta quantia, é intencional. Ele sabia o impacto que era para causar. É como se a gente falasse, é impossível. Essa conta não funciona. Aliás, para nós é impossível menos que isso, né? E era para chocar mesmo os ouvintes. Era para chocar. Qual é o tanto de perdão? O valor e o tempo. É impagável. É impagável. Para a gente ver quanto custa o filho. Então agora aqui, depois de perdoado de 6 bilhões, uma coisa exagerada, aquele servo foi cobrar 100 denários, ou aproximadamente 12 mil dólares de hoje. Estou falando exemplo de hoje. Então, para pagar essa dívida, por isso que as pessoas eram levadas lá como reféns lá, até que se pague a dívida, né? Porque quando pega alguém, não tem mais valor. É por isso que é a lógica de Deus. Quanto vale o meu filho para vocês? Você tem um valor? Não existe valor. Meu filho é o filho. É o filho que foi dado a vocês. Não tem como colocar uma cifra nele. Então vamos voltar aqui, verso 18, capítulo 18, verso 28. Vamos ver aqui como o servo reagiu. Para a gente lembrar bem, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, seja paciente comigo e te pagarei. Mas ele não quis. Antes lançou na prisão até que saldasse a dívida. Que caráter legal, né? Mas você sabe que isso é muito comum, né? A gente ser perdoado e cobrar dos outros o que nos deve. Você ser perdoado de um valor grande, aí você fica fazendo conta daquele lá que te deve pouquinho. É coisa de dentro. Mas os companheiros, o que se havia passado, vendo isso, ficaram tristes e foram falar isso ao seu senhor, tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando o servo, disse, servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda. Você não pode deixar de atentar para essa palavrinha aí, toda. Porque a gente sabe o quanto ele foi perdoado, não sabe? A gente não faz isso com os outros. Mas será que ele não sabe, que ela não sabe que eu fiz para ela, ou para ele? Será que não tem consciência? Então é a mesma coisa que o servo falou, perdoei aquela dívida toda. E você, igualmente, não devia compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de você? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Atente para a palavra verdugos. Verdugos, ela tem a ver a mesma família do inferno. E lá do Apocalipse, quando fala lá embaixo, o Hades, vocês vão ser entregues, os que não reconhecerem a Jesus como o Senhor e Salvador, serão entregues aos verdugos. Isso é a característica de quem não nasceu de novo, por isso não pode perdoar. Só perdoa quem nasceu de novo, porque perdão é uma coisa muito difícil do ser humano vivê-lo. É só pelo novo nascimento, pela obra de Cristo na nossa vida, sabe? Então, os outros servos ficaram indignados e foram chamar o homem, foram chamar o Senhor, dizendo, olha aqui, o que ele fez aqui. Então, tendo perdoado essa dívida, ele não estava disposto a perdoar ninguém. Agora vem aqui a conclusão de Jesus. Depois que o Senhor foi lá, pegou o servo malvado, fiel e mau de coração, entregou aos verdugos, e acabou a história ali de alguém que poderia ter um final feliz. Afinal, ter uma dívida perdoada não é um final feliz? Quem gostaria que ter? Agora vamos baixar, né, o nível bem baixinho para essas dívidazinhas que nós temos aí de cartão de crédito aí. Alguém tem dívida de cartão de crédito aí, por acaso? Acho que ninguém, né? Mas já pensou se alguém chegasse e falasse assim, ó, tá tudo pago para vocês? Ah, bom. Ah, bom, não era bom.
Ah, mas eu ficar tão feliz, podia ter gastado tudo de novo, né? E ele foi ali. Ah, mas Jesus então dá a conclusão para alguém que poderia ter sido muito feliz, mas não aproveitou a chance. Diz lá no verso 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se de íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. O Pai fará exatamente isso com vocês. O reino dos céus aqui, ele tem um estilo diferente, que não permite que um espírito duro, né, que foi perdoado e não se quebrante. Então essa parábola aqui, ela fala que quem foi perdoado, perdoa. É simples. O perdoado, perdoa. Então essa aplicação aqui é clara para nós. Deus, Ele é o Rei. Todos os seus servos haviam contraído uma dívida de pecados que nós não podemos pagar nunca. Então essa graça de Deus maravilhosa e a compaixão dEle fez com que o Senhor enviasse seu Filho para pagar a dívida toda e nos concedeu perdão e nos deu liberdade. Hein? Pode implodir, glória a Deus? Amém. Até explodiram, né? Maravilha. É, gente, perdoado. Perdoado. Eu fiz isso uma vez na vida só. Uma vez que eu preguei, eu falei assim, já que eu preguei, precisa fazer, né? E eu chamei um amigo lá na última cidade que eu fui pastor, nós soltamos um rojão lá numa praça lá grande. Só para dizer assim, por que esses sujeitos estão estourando rojão? Estouramos rojão porque nós somos perdoados. Só para os outros pegar perguntando, para que é esse rojão, né? Porque rojão é sempre uma coisa tipo meio droga, né? Ou é droga mesmo chegando, que você confunde para avisar que está chegando droga, ou futebol, né? Que também não deixa de ser uma droga. Mas eles, eu ganhei. Às vezes lá está, fala, quem está ganhando hoje? Quem está jogando? Procura na televisão. Será que é o Palmeiras que ganhou do Ceará? Ganhou? Ganhou? Uma maravilha. Será que é o Palmeiras que ganhou? Será que é o Atlético que ganhou? Será que é o Corinthians? Não, né? Não, o Corinthians nunca ganha, né? Então, por que é que você solta rojão? Meu Deus, eu fui perdoado de uma dívida desse número aí que levaria 4 meses para eu contar, se eu não tivesse que dormir nem comer e nem conversar com os outros. Fui perdoado. Então, queridos, quando o perdão não for passado adiante, as pessoas terão que prestar contas por isso. Então presta bem atenção, porque Jesus falou, ó, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Então, se esse perdão não for sempre repassado, nós vamos prestar contas a Deus por isso. Eu não sei que jeito. Deus tem os seus planos de abençoar e tem os seus planos e a sua soberania ao ensinar. Também não sei como, só sei que vão prestar conta. Está difícil perdoar os outros? Então tem duas, uma. A primeira, você não nasceu de novo, não adianta querer perdoar. Na força própria, ninguém perdoa ninguém. Na força própria não sai perdão. Sai assim um descarrego de consciência. Né? Então, ou não nasceu de novo mesmo e não consegue perdoar, ou não quer. Não tem saída, sabe? Então, essa coisa de perdão, é como eu disse, eu não estou ensinando vocês, nem ninguém, a ter boas maneiras, de ser bonzinho. Isso não funciona. Estou dizendo a gente a observar uma aliança que nós fizemos com Cristo Jesus, na cruz. Então, todos nós temos uma aliança de perdão com Deus. Não é com os outros, com Deus, em primeiro lugar. Então essa é uma cláusula de contrato que assinamos no momento da conversão, porque ser cristão é ter um acordo com Deus. Agora, perdoado, perdoamos também. Essa coisa de contrato é coisa minha. Às vezes as pessoas não vão entender, você tem que ver no conjunto da obra, tá? Não é aqui literalmente que eu estou dizendo, mas na minha opinião, eu estava aqui escrevendo, eu estava pensando, é um contrato que eu fiz com Deus, um contrato indissolúvel. Porque quando Ele me perdoou, veja, é uma aliança. Ele me perdoou dos meus mais de 6 trilhões de dívida. E perdoado, Ele diz, perdoe também, porque é uma questão corrente.
Se eu recebi, eu vou dar. Mas não obrigado, não é? Porque quando você faz uma aliança com Deus, o seu Senhor, você está aliançado, você está fechado com Ele, tá certo? Você tomou aquilo para si, o que o Pai pensa, eu penso, o que o Pai faz, eu faço, o que o Pai mandou, eu também vou fazer. E a vontade do Pai também é e será a minha vontade, não importa a mim. Mais de Cristo, menos de mim. A igreja normalmente ela tem apresentado aí essa graça que não precisa de ser levada muito a sério, mas a graça bíblica ela é transformadora. Ah, Deus me deu tudo. É verdade, Deus, tudo que o Senhor fez por nós, nós não podemos fazer nada. Mas ela é uma graça que transforma, porque senão não é a graça recebida. A graça de Deus é transformadora. Ninguém aqui precisa ser perfeito. Perfeito. Alguém tem perfeito aí? Quer ver alguém imperfeito? Quer ver? Olha aí para o lado aí. Tudo imperfeito. Né? Todo tem seus defeitinhos. Na verdade. Não tem perfeito. Mas a graça transforma-nos. E Deus transforma do jeito dele. Não é do nosso jeito não. Sabe? Quando eu e você recebemos esse presente, nós recebemos junto aquele que deu o presente. Quem nos deu o presente? Cristo. O Pai nos deu Cristo de presente. Veio Cristo junto. Ele não deu só para você, Ele veio junto. E que não deixará com que você e eu sigamos pelos nossos próprios caminhos. Conversão é esse, é a palavra de Deus na minha vida. Não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Mas isso aqui, irmãos e irmãs, é tão poderoso, tão poderoso. Se você for observar, estou fazendo aqui, mas logo eu paro, tá? Porque eu estou vendo devagarzinho. Eu prometi para minhas filhas em casa que eu nunca mais vou ver série. Eu vou ver só uma coisa que acabe fazendo no mesmo dia. Se tiver continuação, eu já não vou ver mais. Porque não tem tempo para isso. Então tira tempo de ler Bíblia, de horário, uma série de coisas. Então eu só vou ver filme, que acaba no mesmo dia. Mas eu estou revendo para terminar o Crown, lá, a Coroa. E se você for conferir no temporada 2, episódio 6, existe um episódio onde a rainha está vendo o Billy Graham fazendo cruzada no Reino Unido. Ela olha para aquela televisão, eles dizem assim, ela fica assim, olhando para a pregação do Billy Graham, e a mãe dela, a rainha mãe lá olha para ela e diz assim, você está impressionada com ele? Ela fala, estou. Aí ela fica olhando também pelo interesse da filha, olhando o Billy Graham. Aí a rainha mãe diz assim, interessante, né? Ele é tão novo, mas ele fala com tanta convicção. Não é normal em gente nova, é normal de gente idosa, que já não tem mais nada para prosseguir, né? Os antigos diziam assim, devia estar com o rosário na mão, já vai morrer mesmo. Ela fala assim, mas está lá. Ele é tão novo, prega tão bem. E aí a rainha diz assim, será que conseguimos trazer ele aqui? Aí o Billy Graham vai lá no lugar e prega lá na capela, lá onde a rainha tem o culto. E ele prega ali, eu estava vendo ontem, Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. E ele fala assim, o principal de tudo é a amizade com Jesus Cristo, Jesus vendo dentro de você e fazendo toda a diferença, porque ele é um Jesus Cristo vivo. Aí mostra ali ela assim, que coisa interessante, que diferente, né? Porque já estava acostumado a uma religiosidade fria, morna, daqueles sujeitos carrancudos, daqueles sujeitos legalistas, fariseus. E ela olha aquilo, que coisa interessante. E eu vi, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Jesus Cristo está em nós, Ele é a palavra em nós, a vontade de Deus em nós, e nós perdemos os direitos de seguirmos nossos próprios caminhos. Eu acho isso, pode achar à vontade, mas você vai ficar no achismo. O que você acha é o que a Bíblia, na sua palavra, te ensina a ser e a fazer? O que você acha? Tudo que nós achamos, irmãos e irmãs, é porcaria. Nossos jeitinhos são terríveis, nossos julgamentos são imprecisos e superficiais, nossos gostos são terríveis, nossa capacidade de julgar é tão limitada. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Cristo implantada em nós, e nós vamos dizer, não tenho mais direito de seguir meu próprio caminho. Por isso perdoar, ele é uma ordem. Só quem recebe perdão é quem dá o perdão.
Quem nunca recebeu, nunca dará. Então, só quem recebeu mesmo uma dívida, o perdão de uma dívida, é que vai saber de fato o que é perdoar também. Entende? Então, o perdão que não se pratica é um perdão que não se conhece. Tá certo? Vamos ficar com essa frasinha para sempre? Diga comigo, o perdão que não se pratica, diga aí, na máscara mesmo. É um perdão que não se conhece. É isso aí. Se o perdão não efetuar essa transformação na nossa vida, é porque não foi, de fato, experimentado pela pessoa. Ela conhece um conceito. Está cheio de gente que conhece conceitos bíblicos. E é o que mais tem. Aliás, o Código Civil de Direito é baseado na Bíblia. Vai fazer o quê? A viver é outra história. Tem um pregador lá que escreveu muitos livros, Lloyd Jones, disse assim, ó: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros e não podemos negar o perdão a ninguém. Isto é uma verdade. E é uma grande batalha no mundo espiritual para que essa verdade se manifeste em nós. Nosso gênio duro é terrível. Já percebeu? Nosso gênio duro e nossa interdependência é terrível. Por que as redes sociais aí estão enlouquecendo as pessoas? Estão enlouquecendo porque rede social é você se colocar na vitrine. E você se colocando na vitrine, você automaticamente lá dentro, você vai dizer assim: o que vão pensar de mim? E o que vão pensar de você é tudo o que importa. Se antes era uma realidade, agora muito mais. O que estão pensando de mim? E se alguém me machucar aí nesses troços aí? Eu sempre falo para meus meninos em casa aqui. Esse tempo atrás deu uma gafe aqui na igreja, lá do negócio de recado para a igreja. Aí eu brinquei com as meninas, ensinei da gafe. Eu disse assim: olha, vai acontecer cedo ou tarde na vida de vocês, principalmente vocês jovens, que um dia vocês serão muito atacadas nessas coisas. Vocês já conhecem muita história, muito noticiário de pessoas que se suicidaram por causa do que fizeram na rede social, de maldade a elas, né? Mas é assim mesmo. Então, invariavelmente, como é muito comum, um dia você vai baixar a guarda e vai mandar o que não poderá ser mandado para o mundo, e vão te criticar um monte, e vão te julgar um monte, e vão fazer, e vai ter 72 horas de fervo contra você. Isso é comum. Fique firme, porque vai ser assim mesmo. Tá certo? Os jovens aí, deu uma coisa ruim na rede social, vai ter que segurar as pontas, afinal de contas você se expôs. Então o que vão pensar de mim? Pois é, esse é que é o problema, vão julgar, né? Mas você vai ter que perdoar. Vai ter que perdoar um monte. Porque não perdoar faz muito mal. Tanto porque Deus ali defendeu Caim. Caim falou: para mim está muito pesado. Não sabemos as circunstâncias que foi lá. Sabemos, mas não sabemos. E Deus falou assim: ninguém vai matar você, porque eu vou punir quem vai te matar. Por quê? O julgamento e a falta de perdão, aí a quem quer que seja, é doído, é triste, não é? É triste no âmbito horizontal, entre nós. Você tem que perdoar para não fazer o outro sofrer, e para não sofrer também, porque se você não perdoa, você massacra o outro. E assim mesmo, né? Eu gosto de dizer, se você for colocar depois e rever uma mensagem, lá está assim, que o alto custo de acertar as contas, né? A gente quer acertar as contas através da vingança e não do perdão. Então, quando a gente odeia os inimigos, nós estamos lhe dando poder sobre nós, sobre o nosso sono, nosso apetite, a nossa pressão arterial, a nossa saúde, a nossa felicidade. Não perdoar tem um custo alto. Por exemplo, sabe que as pessoas dizem: eu vou acertar as contas com tal pessoa, ou ele vai se ver comigo, ou ela vai se ver comigo? Isso não é acertar as contas? Alguém quis aqui acertar as contas com alguém um dia? Às vezes a gente quer acertar as contas com alguém. Eu já passei muito por isso. Hoje eu não quero acertar conta mais com ninguém. Eu oro a Deus para que continue me dando essa graça, né? E cuidar para não cair também. Mas eu não quero acertar mais conta com ninguém, não.
Mas quando você quer acertar as contas com alguém, sofrimento. Porque você faz inimigos, os inimigos são terríveis. Os inimigos, diz alguém, dançariam de alegria se soubesse o quanto nos estão preocupando, dilacerando o nosso coração, né? E o nosso ódio não lhes causa mal algum, mas faz com que os nossos dias e noites se transformem em verdadeiros tormentos. Perdoar é liberar e não prender alguém a você, certo? É uma coisa muito libertadora. O perdoador, ele não tem nenhum ressentimento. Já os ressentidos sofrem dia e noite. Eu conheço muita gente ressentida, precisando de libertação. Precisa de libertação. Porque a pessoa ressentida é triste de se conviver e ela causa-se muitos males. Doenças, já falei aqui, série de doenças. O rancor, ressentimento. Eu ouvi falar que alguém ficou tão nervoso que deu um infarto? Quem já ouviu falar nisso aí? Já viram? Eu já ouvi falar muita gente. Ficou tão nervoso que deu um infarto, teve um AVC ou morreu. Por que acontece isso? Porque aquela velha história que você sente tem um poder no seu organismo que você não faz noção. Porque o cérebro detona um monte de reações para o corpo afora. E tem umas reações tanto boas quanto ruins. Eu prefiro as boas, né? Prefiro rir. Eu prefiro rir, né? Eu rir. Eu prefiro deixar e não pensar muito. Porque o meu cérebro não me engane, não me mate. Então, é uma coisa muito interessante. Quando Jesus disse assim para amar os nossos inimigos, ele não estava apenas ensinando um princípio de ética, moral, de bom comportamento para ninguém. Mas ele estava aí ensinando, diz alguém, medicina. Quando disse perdoe 70 vezes 7, ele estava recomendando a nós a maneira de evitarmos doenças de todos os tipos, além da doença espiritual de rebeldia e de falta de perdão. Então, mesmo que a gente mesmo que não possamos amar os inimigos, amemo-nos, diz alguém, pelo menos a nós mesmos por inteligência, a ponto de não lhes permitir que controlem a nossa paz. Como dizia o sujeito lá que escreveu os livros lá, o Shakespeare, não esquentes um forno tão quente para o teu inimigo, a ponto de tu mesmo sair chamuscado. Não é? Às vezes você esquenta tanto o inimigo, você quer tanto massacrar o inimigo, não há nenhuma vantagem, você vai sair chamuscado no mesmo forno que você acendeu para o seu inimigo. Tá certo? Não tem escape. Perguntaram certa vez ao filho de um general americano, Eisenhower, assim, se o pai dele, que era muito austero, não costumava nutrir ressentimentos. Então, eu falei, seu pai aqui, ele é tão assim enérgico aqui entre nós. Aí, de medo de perguntar para o pai, o soldado foi perguntar para o filho. Viu, seu pai, ele guarda ressentimentos? Aí o filho dele respondeu assim, não. Papai não desperdiça um momento sequer pensando nas pessoas de quem não gosta. Imagina quanto tempo você passa na sua casa pensando na vingança ou quem você não gosta ou não gosta de você. E você fica pensando. Aí você sai de férias, o sujeito sai junto com você de férias, não sai? Poxa, aquele hotel bonito, né? Cacupê. Quem foi no Cacupê aqui? Não, nós fomos no Cacupê um dia? No Ministério de Minfa, foi lá nos casais. Quem foi no Cacupê? Cacupê em Guaratuba. Foram. Quem foi no Santa Paula? Tá, o Edson foi em todos, né? Tem que aproveitar essas coisas. Você vai lá no Cacupê, no Santa Paula, abre aquele quarto bonito, gostoso, aí você encosta na parede e olha assim, o seu inimigo na sua cama. Sai, capeta. Não é? Por quê? O inimigo você leva para onde você for. Para onde você for, você leva. Mas faz como faz com que Eisenhower. Eu não perco tempo, 1 minuto pensando em quem eu não gosto, nem quem não gosta de mim. Agora, não precisa ser assim, cínico, porque não é a nossa característica. Não façamos isso por cinismo, mas façamos isso por amor e
por amor a Deus e por obediência ao Evangelho. É diferente. O crente não se torna cínico, ele é transformado por Deus. Amém, irmãos e irmãs? Não é? Mas algumas atitudes você precisa tomar. Perdoa os teus inimigos e ponto final. Entendeu? E ponto final. Não guarde rancor e nem faça dos outros o seu inimigo. Vou ler um pouquinho mais aqui, ó. O Abraham Lincoln. Eu vou sonhar um dia que as minhas filhas vão falar de gente desses últimos 10 anos. Porque por enquanto nós estamos falando lá do passado. Por falta de personagens históricos que deixaram história recentemente, a gente fala personagem histórico que ainda a gente se lembra. Mas logo não vamos lembrar mais. Espero que estejam gente nova para ser lembrada, né? Por exemplo, daqui a uns 50 anos, a Lorena, não, a Lorena não vai estar, a Lorena na minha idade. Gabriel, de repente ele resolve separar. Lorena, tudo certo, né, irmã? Lorena vai pregar aqui esse mês. Gabriel, pregador, você vai crescer, meu pai. O Paulo, meu pastor, meu pai era Paulo, pastor também, quer ser que nem ele, como dizia meu pai lá atrás, aí vai ficar mais novo, não vai ficar mais novo? Pelo menos ou vai estar velhinho, né, ou vai estar mais recente, do que Abraham Lincoln, né? Mas vamos de Abraham Lincoln mesmo. Ele falou, ó, foi um presidente aqui odiado, criticado, mas muito historiado. O seu biógrafo afirmou assim, ó: o Lincoln jamais julgou alguém pela simpatia ou antipatia que lhe causavam. Se algo tinha que ser feito, compreendia que um inimigo seu poderia fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa. Se alguém lhe tivesse atacado ou criticado, mas era a pessoa indicada para tal lugar, ali ele estaria no governo. Não creio que ele jamais tenha afastado alguém de suas funções por ser seu inimigo ou por não gostar dessa pessoa. A crença de Lincoln era que ninguém deveria ser elogiado pelo que fez, nem censurado pelo que deixou de fazer, porque todos nós somos filhos das condições, das circunstâncias, do meio, da educação, da hereditariedade e dos hábitos adquiridos que os moldaram como são e serão para sempre. Resumindo, todos nós precisamos ter compaixão uns dos outros. Tenha compaixão. Às vezes você vê alguém aí todo atravessado, né? Ou duro, ou ríspido, aquele jeitão da madeira mesmo. Tenha compaixão. Você não sabe como foi feita a madeira? Você não sabe os males impressos na pessoa ao longo da sua vida? Você não sabe o histórico de sofrimento? Você não sabe o histórico que a pessoa tem de vida, para que ela seja ou tão dura, ou tão ríspida, né? Ou aquele que você não se simpatiza com ela, da mesma maneira que os outros teriam que ser com você e comigo. É ou não é? Quando você olha para os outros, eu olho e digo assim: olha, tem paciência comigo, eu sou assim mesmo. Um dia conversando com um casal amigo, eu falei assim: olha, eu cresci de um jeito tão estrupiado, assim, sabe, que eu acho que agora com 50 que eu estou aprendendo essas coisas aqui que eu estou falando para vocês. E pelo jeito, xará, nós vamos ter mais uns 30 para frente só. Agora que está aprendendo. Eu queria saber antes. Queria que os outros olhassem para a gente: olha o seu histórico, tenha piedade, compaixão, assim como Deus, o Pai, nos alcançou na sua graça infinita e diz assim: vem meu filho, vê que você está aí. Não sei se vai melhorar muito, e não vai melhorar mesmo. Melhora um pouquinho, a palavra vai dando um jeitinho na gente, né? Mas a Bíblia diz lá em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vocês vai completar. E quando é que vai completar? Depende de cada um, de mim demora mais. Quantas coisas a esposa quer que eu mude e ela está 20 anos tentando fazer as coisas funcionar. E não funciona direito, né? Não é assim? Ter compaixão. Por isso que o perdão, ele não é bom comportamento, ele é uma ordenança, é aliança. Aliança que quem recebeu vai dar, vai fazer, não tem escolha, ela é algo importante. Então vamos caminhar para o finalzinho aqui, ó, Mateus 5, verso 43 e 44, diz assim, ó: Jesus disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Que conta que é essa?
Quem que inventou essa conta? Hoje vocês são inteligentes. Falei no começo. Quem inventou essa conta? Lameque. É a conta de Lameque. A conta da vingança. Nem é de perdão, da vingança. Pedro estava pela conta de Lameque, não de vingança. Mas os judeus inventaram e transformaram em 70 vezes 7, outra 3, 4 vezes de perdão. Essas coisas todas. E Jesus falou assim, ouviste o que foi dito? O que foi dito? No antigo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Que é conta de Lameque. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. De quem é essa conta? Jesus Cristo. É a nova matemática. É a nova matemática de Deus. Então, que essa parábola que ensina para a gente, ela é contramão do mundo. Ela é um contramão, mas ela é expressão mais contundente da forma como os cristãos deveriam levar nas suas vidas. É assim, minha vida vai ser levada assim, de acordo com essa parábola. No seu viver, em vez de ficar insistindo nos seus direitos, deveriam ser distribuidores permanentes de misericórdia e perdão, ou seja, um reflexo tanto no caráter, tanto no tratamento que Deus dispensa ao seu povo da mesma maneira. Perdoados, sempre perdoando. Não é escolha. Se você nutre raiva de alguém, rancor de alguém, se vira. Ou vai nascer de novo, ou se vira, vai perdoar. É da sua conta, que o Espírito Santo te ajude. Senão, você vai ser entregue aos verdugos, ou vai prestar conta. Não estou dizendo que Deus, ele vincula isso à salvação, é outra história. Estou dizendo que você vai prestar conta, porque Jesus falou, vai prestar conta, lá com os verdugos, entendeu? Lá eu tenho um combinado lá em casa, podemos brigar à vontade, com a mulher, com as filhas, com quem que for. Quando o dia amanheceu, nós abrimos o olho, que ficou, passou. Não traz para outro dia, não. Graças a Deus, a minha filha mais velha entendeu isso. Porque era feia a coisa. Aí sentamos, conversamos bastante sobre perdão. Pessoal, ninguém pode crescer nessa vida com o coração amargurado, ressentido, uma pessoa feia por dentro. A pessoa tem que ser liberta e bonita por dentro. Quem são as pessoas mais lindas que existem? As que distribuem graça e perdão. É a que distribui graça e perdão e nunca se ressente. Ah, fiquei chateado ou fico chateado. Quem fica chateado é chato. É o sujeito chato, sujeita chata. Não tem espaço. Então amanheceu o dia, acabou. Amanheceu o dia, é diferente. Que foi, aprendemos o que foi, aprendemos o que aconteceu, e tudo certo, e vamos para frente. Não tem espaço não. O que eu conheço de famílias que não se suportam, que é a coisa mais triste da face da terra. É, não é? Irmãos que não se falam, casais que não se falam, e que já está cada um, acabou-se. É gente amargurada, que não suporta olhar para outra pessoa. É difícil, mas o Espírito Santo opera em quem se abre. Amém, irmãos? Ele opera. Então, queridos irmãos, fique isso aí no seu coração, irmãos e irmãs. Pastor Paulo, você sabia dentro disso aqui tudo que eu ia falar? Por isso que você trouxe no começo? Hã? Então, nós combinamos? Tinha? Não, a gente não combinou. Ele falou aqui tudo. Cleide cantou, e a Cleide eu combinei, a Cleide eu falei para ela, né, um pouquinho, na terça-feira, mas o pastor Paulo não tinha combinado não. Vamos viver, pela graça de Deus, obedecendo a Jesus, perdoados e sempre, perdoando. É bom para você, é salvação para você, bom para a sua saúde, indica que você é salvo, é bom para tudo. É um remédio bom para tudo, é que nem chá de cedreira, você toma para qualquer coisa que serve. Ficou ressentido, ficou magoado, vai tomar um banho quente, vai dormir e esquece. Bom? Amém, Jesus? Vamos cantar, irmãos? Eu não vou cantar não, Cleide, agora eu quero cantar ali. Pode vir aqui, pastor do louvor, mas a pastora Andréia e a Elaine vão vir aqui. Nós vamos cantar a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos e irmãs? Quero orar com você, para que você coloque diante de Deus sua vida. Você tem dificuldade de perdoar?
Você tem alguém que precisa libertar? Ou alguém está te prendendo nas garras do ressentimento? Alguém está infernizando literalmente a sua vida? Vamos colocar agora diante de Deus, diante do Senhor, e pedir: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, e eu vou prosseguir liberto. Coloca a mão no seu coração, vamos orar juntos, irmãos e irmãs. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero colocar nossas vidas diante do Senhor como igreja, para sermos e nos tornarmos sempre uma igreja obediente, uma igreja que anda segundo a Tua palavra e os Teus propósitos. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito, o Espírito do Seu Filho, seja sobre nós, nos ajudando, nos capacitando, como perdoados, andarmos sempre perdoando, para agradar ao Senhor e para darmos testemunho. E eu oro agora por irmãos e irmãs que estão aqui, irmãos e irmãs que estão em casa, que muitas vezes têm relacionamentos complicados, mas que a Tua presença e a Tua graça abençoe, capacite, e que possamos ser libertos, famílias abençoadas, pessoas abençoadas, amigos e amigas abençoadas, com a paz que vem do alto, a paz que o Seu Filho nos dá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Aplauda ao Senhor, diga: obrigado, Jesus, pela Tua presença no meu coração. Glória do Seu nome. Amém. Vamos adorar ao Senhor com esse hino. Amém.